Você tá fazendo live. Por que você não fala? Ó, vou fazer live, gente. Silêncio. Acabei de falar. Uai, eu não ouvi não, tô fazendo as coisas aqui, ué. Ai, amor, fala sério, ué. A menina tá assistindo e o cara tá assistindo. Que bosta, cara. Fala sério, amor. Cara, fala sério. E a mulher no fundo tá falando, separa, separa. Separa esse feliz. Separa essa praga. Separa esse idiota. Cara, como é que você faz isso comigo? Caramba, isso fala sério. Ai, Jesus amado, gente. E tu não sai não. Você fica aí. Eu saí pra apagar a sua fala e voltei, mas... Ah, você não fala. Fala sério. A gente não é um momento pastoral aqui. Vamos pular! Vamos dar um pulinho! Conversa particular pastoral e tu tá aí ao vivo? Conversa particular pastoral. Separa do irmão, irmão. Não, tem uns homens que não tá doido? Ai, Jesus Cristo. Poxa, Anderson, por que você não avisou? Aí, ó, vou te falar um negócio sério. Ai, Jesus. Amor do céu. Deu brava. Os irmãos aqui não estão entendendo nada. Gente, aqui eu comecei a live, aqui ela não tinha visto que eu comecei a live. Aí a gente foi tendo feedback pastoral aqui dos gabinetes, né? E eu brava. E a mulher braba, pistola aqui, pegou ar, como diz o Moção. Roberto, amigo. Feijão na minha caneca do Bob Marley. Fala, careca. E aí, tudo bom, Marcos? Você gostou dessa, né? Eu adorei. Cara, como é que você faz isso, meu? Fala, pastor. Voltou, Marcos? E aí, meu irmão? Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus. Bem corrido, mas na graça do Pai. Que bom, Deus é bom. Tá bom, Gente, aqui o áudio? tá tudo ok. A Os gente tá bastidores aqui... ao vivo aí. É. A gente está aqui em mais uma live da Escola Governe, que é uma escola vocacional sobre política. E o Roberto vai se apresentar, é um aluno da nossa escola e se propôs a sair candidato a vereador da cidade dele. Se apresenta aí, macho. Bom, no final de 2018, né? Primeiro, eu sou Roberto Rangel, eu sou de Aracruz, Espírito Santo. A minha formação acadêmica é mercado financeiro, desde 2005. Fui formado em teologia também. E no final de 2018, Deus começou a nos direcionar em relação à importância de contribuirmos, de participarmos da política da nossa cidade. Aí, era outubro de 2018, mais ou menos. Aí, através de muitos direcionamentos, quando chegou em fevereiro, foi quando nós nos conhecemos, né, pastor? No primeiro módulo da Escola Governe, lá em Brasília.
e foi lá realmente que Deus virou uma chave dentro do nosso coração, nos trazendo a informação de que dava sim para sermos usados por Ele para transformar a política da nossa cidade, dava para ser um discípulo de Jesus, participando da política, não com a visão proselitista que é de costume nós vermos pessoas que se dizem cristãs atuando na política, mas uma visão de reino mesmo. Eu costumo dizer que lá naquele dia, naquele final de semana que a gente passou junto em Brasília, foi uma virada de chave mesmo. Deus testificou no nosso coração que dava sim para ser usado por Ele para trazer uma genuína na política da nossa cidade. De lá para cá a gente começou. Eu saí lá de Brasília já decidido a vir candidato, e de lá para cá a gente iniciou um projeto aqui na cidade. Que legal. Aquela escola governo foi um marco, cara. Foi assim diferente. Eu acho que não vai ver assim, cada momento é um momento único, né? É um momento distinto, mas eu creio que o momento daquele não se repete não. Foi muito especial. Acho que a fala do Cal, na minha análise ali naquela escola, foi uma das falas mais disruptivas e revolucionárias que eu já tive nessa questão de cosmovisão cristã para o ambiente político, né? Foi surreal. Eu sou um cara entusiasmado com a cosmovisão cristã, mas eu jamais imaginaria, nas melhores das minhas motivações, que um encontro, né, um seminário político teria um fechamento como aquele profético, né, dos alunos e os professores todos ali quebrantados, chorando no final da aula, e Deus falando aos nossos corações. Deus falou algo muito peculiar ao meu, especificamente, sobre a possibilidade de um chamado político aí para os próximos anos. Então, eu só sentado ali na cadeira, vendo tudo aquilo, aquele garoto que veio lá do interior do Maranhão, se não me falha a memória, 12, 13 anos de idade, o pai chorando, dizendo: meu filho diz que desde os 8 anos de idade o Espírito Santo fala com ele que ele vai ser um dos principais políticos do país. E eu falei: meu Deus, assim, há muito além da bancada evangélica para o cristão visionar, né? Porque quando a gente pensa cristão em política, a gente se limita à bancada evangélica e militância contra a ideologia de gênero, como se não existisse nada além disso, né? Para se ver, para se fazer, para se envolver. Então foi o primeiro governo, foi algo muito, muito especial, muito único assim, né? Temos também o testemunho, né, em relação ao chamado da nossa futura prefeita de Bacabal, a Leinha. Aquele testemunho da Leinha foi muito forte. Olha o quê? Só um minutinho. Eu tô olhando. Continue, Roberto, desculpa. A Leinha também foi muito forte em relação ao chamado dela. E hoje ela é candidata a prefeita de Bacabal, no Maranhão. Aham. Em relação ao primeiro, né? Eu não sei, eu acho que eu sou o único aluno que participou de todos. Eu estava tentando olhar através das fotos. Eu acho que eu fui o único aluno que participei de todos os modos passados. É verdade. Mas aquele primeiro, eu acho que foi realmente a unção foi em relação a ser a semente mesmo de um projeto tão bacana, um projeto tão revolucionário na nossa nação. Então, eu acredito que teve esse toque especial mesmo, pessoas espetaculares, e um mover mesmo do Espírito Santo. Eu acho que era para realmente falar assim: não, isso que eu quero. Uma ação de Deus, do projeto que ele gerou dentro do seu coração. Então, eu que participei de todos, realmente aquele primeiro teve uma atmosfera diferente, teve uma unção diferente. Entendeu, Anderson? Mas foi realmente Bacana, cara. Mas, como você mesmo disse, os outros também, cada um teve as suas
cada um teve seus abençoadores em nossas vidas, né? Eu que participei de todos, eu recebi de cada um. Por exemplo, de Curitiba foi onde eu conheci o Caio Cunha. E hoje acaba que ele se tornou, além de um grande amigo, um relacionamento totalmente estreito. É uma referência política para mim, o que ele faz em Mogi. Então, eu acho que eu consegui extrair o melhor de cada módulo, de cada Legal. módulo do governo. Assim, indo já pro óbvio, quais as possibilidades reais tuas aí no teu contexto? Então, Tipo, a questão do coeficiente eleitoral, de quantos votos seria necessário para tu entrar, por exemplo? Então, agora, né, é a primeira eleição para vereador que não tem coligação, né? Agora é só o partido sozinho. Então, quando eu voltei de Brasília final do ano em fevereiro do ano passado, eu decidi, eu tinha que escolher um partido, né? Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente é obrigado a estar afiliado, não tem como fazer uma candidatura avulsa. Aí eu recebi o convite para ser vice-presidente do Partido Podemos aqui na nossa cidade. O presidente é um amigo meu, fizemos faculdade juntos, é um amigo de infância. Enfim, aceitei o convite, eu e ele fomentamos o partido ano passado para tentar colocar pessoas boas junto conosco. Foi o nosso maior desafio ano passado, convencer pessoas boas a também serem candidatos, porque a grande maioria dos brasileiros idôneos não querem estar inseridos, não querem participar da política. Falava assim, Roberto, eu te ajudo, mas eu não quero participar. Mas assim, a gente conseguiu, tivemos um desfalque agora no final de mulheres. Infelizmente, essa lei que obriga 30% dos candidatos serem do sexo oposto. Tivemos que tirar alguns homens e estamos vindo com 16 candidatos. Poderíamos estar vindo com 26, mas só estamos vindo com 16 por conta de dificuldades mesmo. Mas está muito favorável. Eu costumo dizer que a nossa vantagem é que nós começamos um projeto há 1 ano e 8 meses atrás. Então a gente já entrou na campanha com um grupo Roberto, muito robusto. me dá só um tempinho que eu estou recebendo uma visita técnica aqui em casa. Rapidão. Tá. O que foi, meu bem? E como que você tem aí já? Levar a peça. Eu levo o equipamento lá. Tá. Pode levar. Ei, Ana Calazans. Eu disse infelizmente Mas por que com você não é mais uma rápido? obrigação. Na verdade, não que tenha que ser mulher, os 30%, mas que seja do sexo oposto. E como é tudo que é imposto, ele não funciona da melhor forma. Então, o que Mas que se eu for entendo? contigo, volta Entendo contigo. a extrema necessidade das mulheres Tá, pode ser, participarem pode da levar. política, porém nós precisamos de incentivo, nós precisamos de políticas públicas, de movimentos, de estruturas que incentivem as mulheres a participarem da política. Hoje, se você for pegar 90% das candidatas mulheres do Brasil, a maioria é laranja ou estão lá só cumprindo essa lei. Por isso que eu disse infelizmente, não que eu sou contra as mulheres, não. É extremamente necessário as mulheres participarem, tanto é que o nosso movimento tem incentivo a mulheres participarem. Então, assim, talvez você entendeu errado. O problema todo é a lei obrigar. Então, quando é obrigado, a gente tem um grande risco de ter mulheres laranja ou de impedir que homens bons participem da política. Não sei se deu para você entender. Quando a água começar a imprimir, significa que está congelando o reservatório. Está intermitente. Aí você tem que tirar da tomada, deixa de um dia para o outro, aí você liga de novo e vê se voltou ao normal. Tá. E o filtro já depois de um ano, é recomendável trocar já? Trabalho. Você falou dela, né? A vela. Tá, é isso aí. Teria que tirar a obrigatoriedade e iniciar políticas Para dar essa... movimentos, projetos que incentivem, que capacitem. Mesmo na garantia. Que dê a capacitação para as mulheres. Eu penso da mesma forma.
Lá ela falou que consta. Então, quando chegar lá, eu ligo lá e resolvo De com ele. qualquer maneira, igual eu tô falando pra ela, isso aqui a gente não cobre, não. Tá. Nenhum dos dois. Nem a Bela. A Bela já tá 1 ano já. Não tô. Boa tarde, Lorena Lavatório. Nem a peça, nem a Bela. Tá. Amanhã eu ligo lá e acerto com a moça que eu falei hoje. Esse caso aqui, ó, se você botar na ponta da caneta, vai dar 490. É Bela e a peça, né? Então, cara. Rodrigão, Ricardo, Aí o que acontece? Lá você pode conversar com o meu lá, você liga lá e Sandro, tal. Lá eles fazem proposta, se você quiser um outro lá, mãe tá assistindo. trabalha um pouquinho no seu lá e passa um beijo, outro. pai. O novo vai sair por R$800. A gente pagou 800 nesse. Você vai pagar quase 500 reais pra comprar. Aproveitando. Tá, amanhã eu ligo lá. E uma patenga. Pronto, macho. O que foi a treta aí que você estava respondendo? Não, a Ana Calazans, porque eu falei, infelizmente, a lei obriga 30% do sexo oposto. Aí ela entendeu, de repente, como eu fosse contra a fomentação de mulheres. Na verdade, a lei nem fala de 30% de mulheres, fala do sexo oposto. Mas aí eu estava explicando para ela que eu sou contra a imposição, a obrigatoriedade, porque a obrigatoriedade revela, hoje, quase 90% das mulheres candidatas são laranjas, ou, às vezes, o partido que não quer colocar mulheres laranjas vai ter um impedimento, que foi o nosso caso, nós tivemos que tirar 3 homens do nosso partido por conta de falta de mulher, entendeu? Isso aí que você falou é muito real, né? Por exemplo, algumas federais e distritais aqui de Brasília é tudo filha, esposa ou parente dos pilantras dos últimos 20 anos, né? Não vou dar nome para não começar brigas gratuitas, mas todos os caras que não podem mais vir a candidato encontraram suas buchas de canhão, né? Exatamente. Então, a gente é tão limitado nessa questão da política que a gente nem percebe essas jogatinas aí, né? É verdade. Mas tá, volta a explicar lá. Então, eu perguntei nossa, como que está o cenário com as possibilidades aí. A nossa vantagem, como eu disse, nós iniciamos o projeto... quando eu voltei de Brasília, eu já iniciei o movimento, um projeto aqui. Aí acabou que eu virei cofundador do movimento Vamos Ocupar a Cidade, que o Caio Cunha iniciou lá em Mogi das Cruzes, que é um movimento que tem como um dos principais pilares a educação política, ensinar política para as pessoas comuns da cidade, para que elas sejam, na melhor das hipóteses, futuros candidatos, futuros assessores, ou simplesmente melhores eleitores, que saibam pelo menos, aprendam política, ou pelo menos escolher melhor os seus representantes, né? Então, a gente já entrou na campanha agora no final de setembro, já com um grupo bem robusto. Um grupo que foi construído desde fevereiro. Então, assim, eu estou indo basicamente nas casas que esses grupos me digam. Roberto, ó, meu vizinho, meu parente, meu amigo quer te conhecer, então eu falei do nosso projeto para ele. Então, eu já entrei lá Valeu, na frente. Mesmo eu não sendo político, mesmo eu não exercendo mandato, eu já consegui entrar na campanha com essa vantagem, entendeu, pastor? Eu vou sair, tá? Tchau. Tô ouvindo. Não, então, mesmo eu não sendo político, mesmo eu não exercendo mandato, eu já consegui entrar na campanha com essa vantagem de já ter um grupo pronto, da gente já ter iniciado esse projeto há 1 ano e 7, quase 1 ano e 8 meses. Então, assim, tá bem favorável. A gente está trabalhando... esses últimos 20 dias eu vou para a rua de forma bem mais intensa para ver se a gente consegue fazer 2 candidatos. Legal. Assim, na última eleição aí para vereador, o que foi um vereador bem votado, mais ou menos? O mais votado teve 1.050 votos. 1.050 votos. Historicamente, quem faz a partir de 800 entra. Quantos mil habitantes tem a cidade? A cidade tem 110, mais ou menos. O último pleito, nós tivemos em torno de 50 mil votos válidos. Só que a gente está achando que esse ano vai cair
para uns 40 mil por conta da pandemia, por conta do voto facultativo de 70 para 60 anos. A gente está fazendo conta de um quociente em torno de 2.500 votos. O partido precisa de 2.500 para assumir a primeira cadeira. Legal, legal. E a questão, assim, né? Estado do Espírito Santo, algumas realidades se tornam complexas por de alguma maneira, estar quase que linkado, clipado geograficamente com o Rio de Janeiro. Então, parece que transborda, né? A maldade, a corrupção do Rio de Janeiro parece que transborda para o Espírito Santo, assim. E na política não deve ser diferente, assim. Dessa questão dos dinossauros, dos mafiosos, os coronéis políticos e tal, como que é isso aí ou não, a questão dessa corrupção e tal, como que tu enxerga aí? Então, aqui, falando de Aracruz, nós tínhamos a vida toda, Aracruz foi a política de Aracruz, como muitas cidades do interior, ela é dirigida por grupos, né? Grupos familiares, grupos políticos, e não tem sido diferente. Nós temos aqui um ex-prefeito, que é um médico aqui na cidade, ele foi prefeito de 2 mandatos. Então, a política majoritária aqui em Aracruz, ela meio que começou quase da pré-campanha, porque tudo dependia desse ex-prefeito se via ou não, né? Então, meio que a cidade ela nunca esteve numa situação de ano eleitoral tão dispersa. Só para você ter ideia, a última campanha da semana passada deu quase 45% de indecisos em relação à majoritária. Por quê? Porque, na verdade, ficou muito tudo de última hora. As pessoas não estavam tudo os candidatos estavam todos dependentes alguns candidatos se via ou não esse médico e tudo. Então, assim, está bem disperso, mas a gente tem visto já uma diferença de mentalidade, entendeu, pastor? O povo muita coisa não cola mais, principalmente com essa era digital, de todo mundo ter um smartphone na mão, da genuína notícia chegar na mão. Então, não tem mais essa de candidato em ano eleitoral virar uma outra pessoa, vestir uma capa, uma máscara e ir tomar caldo de cana na feira, ir beber café com o pessoal mais vulnerável. O povo está mais atento em relação a isso. Isso é muito bom. Eu tive algumas reuniões essa semana e eu estava pontuando isso, né? E falando, por exemplo, do meu público virtual chave, assim. O que eu percebo, por exemplo, você falou, todo mundo está com o smartphone na mão. Isso é prejudicial de um ângulo, mas isso é muito positivo de outro ângulo, principalmente para o ambiente político, onde você não pode mais mentir com muita facilidade, né? Então, ali como um pastor, eu percebo o seguinte, o adolescente, às vezes, um pouco desantenado da realidade, e o público mais, assim, entrando para a terceira idade, né? 50 anos não é terceira idade, mas eu vejo ali, por exemplo, Instagram, Facebook, e estou fazendo essa percepção teologicamente falando, mas ela é aplicável também ao ambiente político. O consumidor do Instagram é um povo mais intelectualizado e mais jovem. Por exemplo, a faixa etária-chave ali, 24 a 35 anos de idade, que é o público ainda que faz sentido para um líder como eu, um líder como você, um líder como o Caio, tipo, que é o público ainda da mudança, da esperança, da revolução. Eu ainda acredito que mudanças podem acontecer. Eu estou decepcionado, mas eu não vou fazer da minha decepção uma verdade absoluta. Tipo, o que você tem a dizer? O que você tem a oferecer? Vou sentar para te ouvir. O público mais adulto, 50 para frente, que é o público mais chave do Facebook, por exemplo. Então, as pessoas me entendem mais no Instagram e me hostilizam mais no Facebook. Porque do Facebook está a tiazona, que não vai entender os conceitos profundamente, não vai estar aberta à mudança.
tipo assim, ela ainda vai aceitar esse político tiozão que vai na feira e ela acha que esse cara é o, entendeu? Sim. O que para nós aqui em Brasília foi o Horizão, aí tipo assim, o cara faz o restaurante de R$ 1, tipo, uau, o Horizão fez o restaurante popular de R$ 1, aí ganhou as tiazona, entendeu? Ou o Horizão vai ser o cara da morada popular, do Minha Casa Minha Vida. Então, para isso, para o público adulto, já mais minha mãe, por exemplo, eu sou nordestino, cara, fale do diabo, mas não fale do Collor. Porque, por exemplo, entendeu? A casa que a gente morou no Nordeste, a única casa que foi nossa, foi ele que deu. Então, por exemplo, o cara foi preso, aquela treta toda que teve lá, a captura da poupança por meio da Caixa. Para minha mãe, não deu nada. Tipo, o Collor é a quarta pessoa, não é Trindade não, entendeu? É tipo assim, ó, tem a Trindade e o Collor tá na foto com a Trindade. Tipo, não fala mal dele, ele me deu a minha casa. Para nós, não serve isso. Pouco importa, por exemplo, eu não vou elogiar político que não tá fazendo milagre nenhum, queridão. É do tipo assim, ó, o dinheiro é meu. Imposto é meu dinheiro, é seu dinheiro. Então o cara não tá fazendo... O cara não está fazendo favor, o cara não está fazendo revolução, o cara não está fazendo porcaria nenhuma. Tipo assim, ele não é autoridade, ele é servidor público. Ou seja, ele existe para mim, ele existe para ti, ele existe para nós. E o lado bom dessa geração disruptiva é tipo, não tem mais esse gato por lebre não, queridão. Ah, o cara lá fez o hospital. E daí? Ele fez com meu dinheiro, paguei imposto, pô. Eu, Anderson, estou pagando imposto. Pago imposto para ter um funcionário doméstico, pago imposto para ter uma empresa. Então, olha só, tu viu o político ali, assinou a emenda para a UPA? Ué, com o nosso dinheiro, pô, não foi com dele. Então, tipo assim, o bom da nossa geração, o ruim da nossa geração é que ela flerta com o anarquismo moral, o cancelamento virtual. Isso aí é muito fácil para a nossa geração, entendeu? Mas o lado bom é, meu amigo, é a mesma coisa que elogiar um pastor por aplicar corretamente o dízimo, velho. Tipo assim, ó, tu viu o que o pastor Anderson fez? Com o quê? Com o dinheiro da igreja? Obrigação dele, pô. Sim. Agora, se ele fizer com o dinheiro dele, pô, que bacana, hein? O pastor Anderson abriu mão do salário pastoral, tá pegando aquilo que ele tá fazendo, uma palestra, um livro que ele lançou e pegou o dinheiro dele e fez um projeto, que bacana. Mas se ele está praticando projetos sociais com o dinheiro da igreja, ele não é milagreiro nenhum, que o dinheiro não é dinheiro dele, é dinheiro público, é dinheiro sagrado, é dinheiro de Jesus, é dinheiro de um propósito, né? Então, essa semana eu tive reuniões analisando muito esse comportamento virtual, que pode ser uma arma negativa, assim como pode ser uma arma positiva. Por exemplo, existem campanhas limpas de gente... Os dinossauros, os caras cruéis da política, tem milhões, né, velho? E às vezes milhões de gente má, gente corrupta, de gente sem caráter. E o bom da nossa geração é que existem pessoas que creem que vai fazer política de maneira limpa, que vai fazer o negócio de maneira transparente, de maneira clara, de maneira disruptiva, de maneira diferenciada, né? Eu participo do seu sentimento com o Caio porque, cara, é muito espetacular, né? Você vê, tipo, pô, que da hora, velho, que bacana, a política limpa, clara, jovem, disruptiva, revolucionária, sem se comprometer totalmente com essas velhas escolas, essas velhas manias de se fazer política, né, cara? Isso é muito bom. Como que você vê isso aí? Deixa eu sintetizar o meu raciocínio. Por exemplo, é como eu me percebo. Um cara como eu, com 40 anos de idade, eu me sinto intermediário de gerações. A velha guarda e a geração milênios. Então, como eu, Anderson, me percebo?
uma contradição de termos, né? Isso aqui é um aspas bem grande. É como se fosse um conservadorismo anarquista. Então, eu sou moralmente conservador, economicamente, politicamente liberal e sou focado em direitos humanos. Esse é o tripé da minha cosmovisão política, junto com a minha visão a teológica. Eu sou moralmente histórico, conservador, eu sou liberal no ambiente político e econômico, e eu sou focado na dignidade humana, no sofrimento humano. Por exemplo, se eu fosse um político, por exemplo, tá a discussão do Papa aí, vou gravar um vídeo, e a igreja evangélica parece não, ela não percebe o ambiente social. Gente, sociedade não é igreja. Então, olha só, união homoafetiva, nossa fé não vai considerar casamento e nem família, a religião. Sim. Mas é um direito civil. Eu falei isso ontem aqui na live com o Wilson Cruz. A união homoafetiva, ela não é sacramento para a nossa teologia, nem para a nossa declaração de fé, mas ela é direito civil. Se você não é um cristão que vai para o ambiente político para legislar e governar com a amplitude desse entendimento, você não vai fazer um bom serviço. Sabe por quê? Porque você não vai ser político para a igreja, você não vai ser político para converter pessoas e nem para fazer política para pessoas convertidas. Então, quem você tem que ser? É um cristão? Sim. Vai abrir mão dos seus valores? Não. Homossexualidade é pecado? Sim. Ok. Mas olha só, lute para que, por exemplo, não subvertam a educação, não entrem sorrateiramente no MEC para subverter a educação que se vai dar a crianças e adolescentes, mas o adulto pagador de imposto, a lei e o Estado é obrigado a cobri-lo, ele paga os impostos, ele é um cidadão. Então, unir-se com uma pessoa do mesmo sexo é direito civil de todo adulto. Mas a gente está misturando a teologia, a espiritualidade com a política. E a gente faz um desserviço. E a gente não pratica direitos humanos. Porque o que é direito humano? Direito humano é eu dar ao ser humano que é direito judicial, jurídico, estatal, dele, o direito de vida. Na mesma fé que a gente. Aí eu encerro com essa reflexão. Por exemplo, cara, o cara passou 50 anos, sei lá, Clodovil. Clodovil, aqui é hipoteticamente, morreu alguns anos atrás, né? Passou, sei lá, 50 anos unido de maneira estável com outro homem. Eles construíram seu patrimônio, compraram sua casa, sua chácara, seu carro, fizeram uma poupança, fizeram investimentos no mercado financeiro, e por aí vai. Clodovil morre e junto com esse cara que ele viveu 40, 50 anos, eles geraram um patrimônio de 5 milhões de reais, por exemplo. Sem a legislação apropriada para proteger a união homoafetiva, o parceiro que o Clodovil viveu 50 anos da vida dele não tem direito direto ao patrimônio que ele gerou com o cara. Ou seja, a família do Clodovil pode chegar lá e tomar todos os bens, judicialmente falando, do cara que construiu junto com o Clodovil 40 anos da vida, esse patrimônio, entende? Então, olha só, gente, isso não é correto moralmente, não é correto eticamente, e não é correto nem diante do evangelho, não é justo. Então eu não posso, ao discordar teologicamente que um Clodovil da vida vive em pecado na prática da homossexualidade, confundindo isso com a mesma coisa. Voltou? Fala, Márcio. Voltou? Voltou. Eu não peguei o final do que você falou, só para você... Peraí, rapidinho. Pô. Tá. Então, o seguinte, a igreja evangélica ela foi adestrada, e aqui eu vejo uma grande responsabilidade da bancada evangélica. Por isso que eu afirmo que eu creio que muitos fazem um desserviço do caramba quando são assimétricos nessas reflexões
sociológicas que menosprezam o direito civil e direitos humanos. Então vamos lá. Eu não posso, ao me posicionar teologicamente contra o pecado, querer punir socialmente alguém. Então, olha só, homossexualidade é pecado? Sim, teologicamente para nós, espiritualmente para nós. Mas eu não posso punir socialmente a pessoa porque eu afirmo que o seu comportamento é pecaminoso. É isso aqui que não está sendo ensinado. Então, voltando ao exemplo que eu dei do Clodovil, cara, não é certo, não é digno, não é justo, não é moral e não é biblicamente correto. Isso é injustiça. Então, não levando em mérito a questão do pecado, cara, se ele viveu a vida com alguém sendo um adulto, deixo claro isso aqui mais uma vez, sendo adulto, eu vou lutar contra a teoria queer, ideologia de gênero e todas essas questões quando envolverem adolescentes e crianças, mas eu não vou me meter com a vida de adulto, irmão. Sou pastor, eu vou me meter com a vida daqueles que querem dar uma resposta a Deus. Então, procura um Anderson como pastor, o que você acha sobre isso aqui? Isso aqui é pecado, você tem que se arrepender, nascer de novo, seguir o evangelho e obedecer a Deus. Agora, no ambiente sociológico, cara, eu não posso querer a desgraça da vida das pessoas. Então, alguém comentou aqui que conheceu um caso, e é fato. As pessoas se unem de maneira estável numa relação homoafetiva, um morre, e, cara, o patrimônio fica para a família. Isso não é moral. Agora vamos falar da nossa teologia. Isso não é moral, isso não é verdadeiro, isso não é ético, isso não é correto. Então, você, e aqui eu já estou dando um adendo, qualquer cristão que fosse se envolver com política, você precisa ser maduro para legislar e pensar a sociedade nesses termos. Então, lute com todas as suas garras, se vão perverter crianças e adolescentes. Do adulto em união homoafetiva, cara, você precisa legislar. Por exemplo, me criticaram quando eu comecei a discutir políticas públicas para a comunidade transexual. E vou continuar fazendo. Olha só, sou um discipulador de homossexuais, tenho projetos que financiam cirurgias para que transexuais arrependidos retirem as próteses, mas também entendo, cara, que um transexual fora do ponto de prostituição, mesmo que ele não se converta, é melhor para a cidade. Então, a prática dos direitos humanos é cristã, é espiritual, torna a sociedade melhor. Isso não entra na cabeça do evangélico radical. O que você acha melhor? Um transexual, um travesti, num ponto de prostituição, olha só, afetando a família, porque, por exemplo, quem vai fazer o programa lá talvez é um heterossexual, aumentando a criminalidade, a violência social e por aí vai. Parece que cristão não pensa. Então, criar políticas públicas para a comunidade trans sair da marginalidade, da prostituição e vir para uma mesa de trabalho mais digno. Por que o trans não pode ser empresário? Por que o trans não pode ser político? Por que o trans não pode ser dono da pastelaria, dono da loja, cabeleireiro, tatuador? Sei lá, entende? Então, eu tornei a sociedade melhor quando eu pensei políticas públicas para todos. Mas o cristão radical e adestrado, na minha opinião também pela bancada evangélica, diz não, se é um trans está em pecado, se é pecado precisa ser punido e não tem direito a nenhum direito. Sim. Cara, eu costumo dar sempre o exemplo, eu sendo um pastor, convida um irmãozinho da igreja que está desempregado para ser vendedor na sua loja. Aí todo dia de manhã você chega lá e está pregando o evangelho para o cliente e no final do mês ele não vendeu nada. Você contratou ele para ser vendedor e não pregador do evangelho. A mesma coisa é o evangélico na política. Eu e minha esposa, a gente sempre fala assim, como que nós vamos ter crítica em relação ao nosso mandato da própria igreja religiosa? Porque a igreja religiosa parece que eles têm uma necessidade de ter um político para os representar.
E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê muito pelo contrário, né? A igreja não precisa de subsídio, a igreja não precisa de ajuda de governo. Muito pelo contrário, Deus, o anseio do Senhor é prosperar a igreja para que ela semeie na cidade, para que ela derrame sobre a cidade, né? Então, essa mentalidade, como você já estava falando aí, religiosa, da bancada evangélica mesmo, né? Igual essa última deles, querendo anistia de dívida. Poxa, queima o filme de Jesus. Queima o filme de Jesus. Então, por mais que grande parte do nosso eleitorado é evangélico, eu faço questão de deixar muito claro que para eu ser um político pleno, eu tenho que ser eleito pela sociedade, não por uma classe. Eu vou ser vereador a partir de 1º de janeiro de Aracruz, não vou ser vereador dos evangélicos. E nem quero ser. Eu quero ser um vereador que vai exercer uma política de justiça mesmo, de receber, de dar acesso ao ateu, ao espírita, ao homossexual, inclusive aos irmãozinhos da igreja. Então, eu acho que essa é a política de justiça que Deus tem gerado no nosso coração, entendeu, pastor? Porque realmente não tem como eu ser um político cristão evangélico e não olhar para os vulneráveis, porque o nosso país ficou muito polarizado, né? Quem olha para pobre é esquerda, quem olha para quem tem pensamentos de família e tudo é de direita, é conservador. Eu penso numa política equilibrada, porque o que a gente vê muito é muita hipocrisia, né? É o da esquerda que usa droga criticando os efeitos colaterais da cloroquina, e é o que se diz defensor da família tradicional traindo a esposa. Então, assim, tá tudo bagunçado. Tá tudo bagunçado. Então, assim, eu penso de uma forma equilibrada. Não tem como. Eu sou exatamente esse tripé que você falou, de ter um histórico, de ter um coração, assim, realmente histórico, de ter uma base cristã mesmo conservadora, mas eu sou do mercado financeiro, então eu sou liberal na forma da economia também, tudo. Só que eu entendo que não tem como eu ser um político cristão e não olhar para pobre, não olhar para vulnerável, sendo que é o que a Bíblia mais falou, né? Acho que são quase 2.300 versículos que fala. Quem fala muito sobre isso, nos abençoou muito no primeiro Modo Brasília, é o Carlos Bezerra Júnior. Não tem como, né? O Quarteto da Vulnerabilidade, são quase 2.300 versículos. E como que eu vou ser um político evangélico e não olhar para essa classe, mesmo que ela não comungue da mesma que eu? Então, assim, o que a gente tem tentado, o nosso trabalho ele é dobrado. Não é simplesmente construir um projeto. É desconstruir uma mentalidade corrompida, uma mentalidade religiosa, para tentar amputar uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar e fazer política, né? Então, esse é um baita de um desafio. É um baita de um desafio, mas cremos. Eu costumo falar que eu nunca vi um fruto que antes não tenha sido uma semente. Então, que o nosso projeto seja essa semente aqui em Aracruz. Talvez eu nem desfrute dos frutos, né? A gente nem vislumbre os frutos, mas sei lá, meus filhos, tem Davi, Daniel e Maria Júlia para desfrutar desses frutos lá na frente, eu creio. Top, top. Cara, eu vou ter que encerrar essa live. Eu quero aqui deixar minha consideração a você. A gente se fala pouco, mas saiba que meu respeito é verdadeiro. E meu respeito por você começou não por causa de você, mas por causa da sua mulher. Quando a sua mulher olhou no meu olho e disse: obrigado, meu marido não é mais o mesmo. Aí o sorrisão, né? Posso não chorar imediatamente, mas eu vou quebrantado para o hotel dizendo: cara, vale a pena viver a verdade, pregar a verdade, insistir na pregação da verdade, porque volta e meia você encontra alguém que diz: eu quero, eu aceito, eu recebo isso aí. Então, me ensinaram isso desde cedo. Quando você quer saber se um homem vive a verdade, não fale com o pastor dele, fale com a mulher dele. Então, quando a sua mulher olhou no meu olho, apertou a minha mão e disse: eu não tenho mais um homem comum na minha casa. Amém. Eu tenho um outro homem, eu tenho um homem diferente. Em outras palavras, o que você fez com meu marido? Que botão Deus
ajudou a apertar na vida dele. Então, cara, eu tenho esperanças aí por Aracruz, por meio da casa de vocês, da família de vocês, da sua vida. Eu creio que você não vai decepcionar, porque Aracruz vai ser sua igreja. O que eu sempre ensino a vocês no governo: ser político é ser o melhor tipo de pastor, porque você tem uma caneta na mão. Socialmente, espiritualmente não, porque não é o lugar disso na política, mas socialmente é o melhor tipo de pastoreio, porque a sua canetada abençoa um número infinito de pessoas que um pastor poderia. Então, quando eu sempre ensino a vocês no governo que ser político também é ser o melhor tipo de pastor, é que vocês podem alcançar com a caneta de vocês o que um pastor, um gabinete pastoral, não pode alcançar. Então, que você foque nisso, né? Se for a vontade soberana de Deus, que você seja eleito, que você nunca esqueça da voz do seu mentor aqui. A cidade é a sua igreja. Não decepcione o seu povo. Amém. Seu rebanho. Amém. Vamos para cima. Vamos mudar junto. o jeito de... Vamos quebrar nessa estrutura farisaica mesmo de olhar como que é a questão da política. E antes de encerrar, quero agradecer pela oportunidade. Mais uma vez agradecer pelo que eu tenho recebido, pelo que minha casa tem recebido através da sua vida, através da Escola Governe. Como eu disse, assim, eu fiz com muito esforço eu consegui, com muito esforço e eu não conseguimos participar de todos os módulos, e eu carrego cada bênção que eu recebi em cada módulo, né? Você lembra? A gente estava em Goiânia, que foi o último módulo, a gente estava com ideia de repente. Aí a pandemia veio em março e frustrou um pouquinho os nossos planos, mas a gente crê que muito tem sido já gerado ao redor do Brasil através do governo. Então, assim, é algo de Deus mesmo. Eu falo por experiência própria. Eu falo que a chave do meu coração, a forma que eu olho política hoje, na época eu fiquei meio em crise, né? Eu estava terminando o seminário, a nossa igreja crescendo e tudo. Eu falei, mas como é isso? Eu falei, não é tirando de algo e colocando em outro algo. É largando a tenda. Lugares que você vai tocar sendo político, você não tocaria sendo um pastor de igreja local. Então, assim, é Deus mesmo querendo implodir o sistema, é Deus querendo infiltrar o seu povo dentro de todas as esferas da sociedade, para que venha uma implosão mesmo, de dentro para fora, e fazer realmente uma revolução, transformação. Eu agradeço muito, obrigado pela oportunidade da live. Continue orando pelo nosso projeto aqui, a gente continua orando por vocês. Antes de encerrar, eu quero aqui alguns livros que têm me abençoado nessa caminhada de um ano e 8 meses. O primeiro é esse aqui, desse macho aqui. Pessoal, leia esse livro, vocês vão entender a genuína eclésia do Senhor, sair das quatro paredes. Esse aqui também, né, estava conosco no módulo de Brasília, espetacular. Estou torcendo para ele se eleger vereador em São Paulo, mais uma vez. Esse aqui, né, do nosso brother, do referente, o que esse homem tem feito hoje, está em primeiro nas pesquisas, torcendo para ele levar no primeiro turno. Legal. Sem nenhum apadrinhamento político, sem nenhuma amarra, na cara e na coragem e no trabalho. Caio Cunha. E esse aqui foi presente da minha irmã, Leinha, futura prefeita de Bacabal. Então, gente, é o que tem me abençoado. Acompanhe esse homem aí, continuem sendo abençoados por ele e torçam por nós. Nós cremos Amém. que o nosso jeito de pensar e fazer política vai transformar a cidade. Roberto, Amém. vai tirar os 19 mil, pode fazer propaganda? Claro. Tamo junto, viu? Então, tá bom. Grande abraço. Manda um abraço da família aí. Essas aí, tá bom? Amém. Beijão. Valeu.